Olá, hoje começamos mais um episódio da nossa websérie No Turismo Tudo é Passageiro. A gente está trazendo um conteúdo muito legal e a gente está trazendo pessoas muito legais assim para nos ajudar nesse momento, para criar conteúdo relevante para vocês. E hoje a gente está com a Catarina Papa. Bom, a Catarina tem um currículo aqui tão extenso que eu vou tentar resumir, mas ela vai de pianista a uma super empreendedora e futurista, e além de estar sempre muito engajada em ações com as ONGs e com o pensar, né? O pensar do amanhã. Então, a Catarina Papa está conosco. Hoje ela está à frente da Rito, que ela vai contar então um pouquinho. Catarina, vamos começar falando um pouquinho da Rito para o pessoal entender, para a gente contextualizar? Vamos, gente, obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui nesse relacionamento virtual com vocês. Como você disse, eu já fiz de um tudo, isso não é só uma coisa minha, né? Eu acho que todo mundo já tem pulado e conectado muitas coisas hoje em dia em termos de currículo, e isso é uma tendência cada vez maior desse multitask aí. E já faz 3 anos que eu lancei com mais 3 sócios, eu cofundei uma empresa chamada Rito, que a gente trabalha com experiências imersivas de aprendizagem. A gente acredita muito no drive da ativação da emoção para a gente aprender alguma coisa. Então, é uma entrega de conteúdo de aprendizagem a partir dessa ativação. E dentro a gente faz muitas experiências com a visão de futuro, sobre futurismo, porque quando a gente fala sobre futuro, quando a gente traz perspectivas do que vai acontecer no futuro, ele não deve estar centrado num pilar né, do que a gente pode prever, mas é uma prospecção, e é muito importante a gente sentir o futuro, porque quando a gente não sente, a gente não age em relação a ele. Por exemplo, o cenário que a gente está vivendo, muitos futuristas já mapeavam isso, já falavam sobre isso, não é algo que é um Black Swan que a gente fala, né? Que é algo novo. Mas as pessoas não se preparam porque a gente acha muito provável, né? É difícil sentir. Então, a gente tem esse gap aí na pavimentação disso. E bom, eu acho que nesse momento, assim, mais do que tudo, a gente está aprendendo, como você disse, né, na marra, né, agir no presente, pensar muito no futuro, muitas pessoas apoiadas nesse futuro para poder seguir, né, muita gente com muitas dúvidas sobre o que está acontecendo e apoiada no futuro e numa oportunidade aí que vai ainda acontecer. E falando um pouquinho, a gente está falando muito de comportamentos corporativos, de relações corporativas, né, como que você vê aí, com toda essa sua carga de pensar o futuro, como você vê esse futuro das relações corporativas após essa pandemia? Pois é engraçado isso, assim, né? Porque as tendências, elas caíram, não existe mais tendência, né, no cenário, né? E já não existia, a tendência é algo que a gente tem que ir um passo antes e entender quais são os sinais de mudança disso para a gente conseguir perceber. E uma vez que a gente percebe, é o que a gente fala no futurismo, que a gente faz de impactos sistemáticos, a gente mapeia todos os cenários em função de impactos sistemáticos. E essa é uma pergunta, né? O que vai acontecer com as relações corporativas, né? Como que a gente vai olhar o ato da gente circular? Como que vai ser isso? A gente vai continuar se movimentando, a gente vai continuar querendo se circular, ou a gente vai se acostumar a ficar dentro de casa, a gente vai se acostumar com esses novos ambientes virtuais, enfim. Tem coisas interessantes que começam a ficar muito claro nesse cenário, que assim, o virtual, por exemplo, ele não é o oposto do real. Né? Existe algo aqui que a gente está tangibilizando que ele né, ele é o oposto do tangível, mas assim, é o oposto do físico mesmo, mas ele não é o oposto de real. Isso que está acontecendo entre nós é real. Então, como que a gente vai reconfigurar essas premissas espaciais da gente? E baseada sempre num comportamento que, se a gente for olhar lá atrás, né, no nosso homem ancestral, a gente não ficava nas cavernas, a gente morava nas savanas. A gente poderia se proteger nas cavernas, mas a gente tinha um movimento como premissa, né? A gente não é um ser estável, estagnado e que a gente prefere ficar. Mas, ao mesmo tempo, existem recursos hoje que
que faz a gente entender que o que a gente está vivenciando aqui não é um isolamento, né? Não é um isolamento. O Zuckerberg falou no Facebook dele outro dia que eu li que a gente não está num distanciamento, o distanciamento físico não é um distanciamento social. Entende? Então, a gente ainda precisa assentar essas noções e perceber como que a gente vai conseguir se relacionar, qual que é o máximo que a gente pode atingir, aonde a gente vai mais sentir falta, quais são realmente os momentos importantes. E isso é como se fosse um teste né, forçado aí de como que realmente a gente utiliza o melhor dessas plataformas. E você acredita que essa, né, a gente fala muito de mudança de mindset, né? Que as pessoas exatamente tirar um pouco disso, de que parece que a gente tem o mundo real e o mundo virtual é muito distante, é muito diferente, enfim, a gente tinha uma coisa da mudança do mindset, né? E você acredita que isso pode ser definitivo, considerando sim uma experiência bem drástica que estamos vivendo, não tem como dizer que não, ou realmente as pessoas estão agindo dessa maneira por necessidade? Por sobrevivência, né? Para sobreviver. Eu acho que esse fator vai ser determinado também pelo tempo desse distanciamento físico, sabe? O tempo que a gente vai ficar aqui vai mostrar o quanto de adaptabilidade a gente vai ter desses recursos, porque a gente se move lentamente, a gente aprende as coisas lentamente, a gente começa a configurar, a gente, ao mesmo tempo que a gente é muito adaptável, o ser humano é muito, ok, tá bom, entendi, né? Tô meio perdida, meu Deus, o que vai acontecer? Mas ok, vamos se reconfigurar. O tempo desse isolamento, ele vai dizer para a gente o quanto a gente vai se acostumar ou não, e o quanto vai começar a surgirem ferramentas mesmo. Se você for olhar no mundo dos webinars, as coisas assim, tem muita ferramenta, mas a tecnologia ainda precisa receber montante de investimento para aguentar, por exemplo, uma distribuição de conteúdo com 1000 pessoas conectadas, uma vendo a carinha da outra. É possível? Hoje ainda não. A gente tem um limite de internet, de banda, de computador, que às vezes é determinado não só pelo quanto o aplicativo está disponibilizando, por exemplo, esse Zoom aqui, mas em função da sua internet da sua casa, o seu computador, a velocidade da sua rota, entende? Então, tem milhares de coisas que isso também vai depender do tempo para o pessoal começar a investir mais nesse processo. E aí sim, o ambiente virtual ele se torna mais acolhedor. Eu tenho sentido muito que esse é o momento justamente de concentrar esforços para as pessoas se acostumarem. Existe uma geração aí mais nova que está muito acostumada com o ambiente online de trabalho, né? Minha rotina de trabalho, gente, não mudou. Mas eu tenho amigos, colegas e pessoas que eu conheço que eles relatam assim: nossa, a gente não aguenta mais olhar para aquela tela. Porque, de repente, do zero, eles tiveram que passar 80% trabalhando olhando para uma tela, entende? Sim. Então, isso é muito assustador, assim. Mas eu acho que o principal ponto que as pessoas precisam se agarrar é que é a primeira vez na história que essa geração, a gente vai ser marcado para sempre por isso. De uma forma ou outra, porque todo mundo, no mundo inteiro, né, espacialmente, a gente está vivendo a mesma coisa. Então, debaixo dessa terra flutuante, né, dessa pedra flutuante, está todo mundo nesse mesmo cenário. Isso é muito forte. Então, eu acredito, sim, que provavelmente a gente vai, mesmo que seja em pouco tempo, algumas mudanças muito impactantes vão acontecer em termos de negócio e de relacionamento social. E a gente, Catarina, tanto a Imaginadora quanto os nossos clientes, como a maioria dos nossos parceiros, a gente vive de dois setores aí que são muito voltados para a experiência, que é a viagem, né? Que é aquela coisa muito física, muito palpável, e os eventos, né? Que quando a gente pensa em eventos, a gente ainda pensa naquela aglomeração de pessoas e todo mundo tendo que estar no mesmo lugar para viver a mesma experiência. Viagens corporativas é interessante pensar assim, porque existem coisas, por exemplo, quando eu entrei em contato com muita gente que viajava fazendo pesquisa, né? E eu estava fazendo a pesquisa e sempre tem o fator cultural, né? As pessoas falam assim, não, é muito importante a gente estar lá porque realmente a cultura é diferente, a gente se envolve, a gente conhece as pessoas, existe um outro tipo de calor quando você está olhando para a pessoa e negociando numa mesa. Eu acho que essas coisas primárias, atávicas do ser humano, elas só vão ser mais valorizadas, sabe?
Não tem como. Não tem como a gente ignorar isso. Não tem como a gente se isolar num contexto e resolver tudo online. Eu acho que a grande coisa vai ter uma curva de entendimento do que são as coisas necessárias, o que são as coisas incrementais e o que são as coisas realmente importantes a se fazer num comportamento um a um, desse contato social maior. E eu imagino que num desdobramento, isso num contexto de evento, eu acho que vai ficar mais fácil organizar as pessoas dentro de um evento para elas se relacionarem e aproveitarem o tempo que elas estão juntas. Uhum. Porque é muito. A gente tava num contexto de, ai, vamos lá, faz acontecer, entende? Então, eu acho que essa consciência, o meu futuro desejável, né? Porque não existe um futuro previsto, mas o meu futuro desejável é que realmente todos tomem consciência da importância dessa presença e da importância desse movimento. E que isso não pare, mas que isso seja ajustado e valorizado para um presentismo para o lugar certo, sabe? Porque existe essa necessidade. Não acredito que a gente, como humanidade, vai se isolar nesse sentido. Eu acho que vão ser valorizados os momentos e as necessidades primárias para esse público aí. E acho que separar, né, um pouco, eu acho que é um pouco isso, né? Realmente a gente sabe o que está fazendo falta, a gente sabe do que não está fazendo falta e a gente está conseguindo resolver, né? Acho que tá mais fácil da gente colocar na prateleira isso, né? Exatamente. Tem coisas que você vivencia em coletivo que gera uma manifestação coletiva quando você está perto um do outro, que é impossível você sentir isso online, porque é uma questão atávica mesmo do nosso corpo, da nossa percepção sensorial. Uhum. Né? Então, quando você está num show, quando você está se envolvendo com as pessoas ali naquele ambiente, focando na direção de um compartilhar, aquilo é muito rico, todo mundo se emociona, né? Todo mundo traz essa percepção. Então, esses valores da interconexão do humano, cada vez mais elas vão ser muito necessárias, principalmente quando a gente pensa em eventos. E aí fica até uma questão, assim, né? Como que a gente pode continuar ativando isso também de uma forma online? Como é possível? Até que ponto que é possível você trazer essa emoção, trazer esse contexto de um evento numa plataforma online? E até que ponto você vai virar e falar, não, daqui para frente não dá, a gente precisa experienciar isso juntos. Tem coisas que é só junto, gente. E vocês são um expert em experiências imersivas, né? Nesse momento agora, me conta aí, surgiram algumas ideias novas para novas experiências imersivas, considerando esse nosso cenário hoje? Dá um spoiler aí do que está surgindo na cabecinha de vocês? Sim, a gente tem um pilar que a gente já estava abrindo mais devagar e que agora foi super, né, acelerado aí, que são workshops online e distribuição de conteúdo online. Mas, de uma forma, a gente tem centrado e pensado a nossa inteligência para que a gente faça isso de uma forma através do engajamento. A palavra engajamento é muito importante. É diferente da gente assistir uma aula no YouTube, é diferente da gente compartilhar as nossas noções ali. O que a gente pode fazer para engajar a gente mesmo ao longo do processo de aprendizagem? Como que a gente vai colocar isso juntos, né? Em que momentos que a gente tem que se reunir, que momentos que a gente faz sozinho, em que momentos que a gente olha para isso juntos, em que momentos que a gente se percebe coletivamente aprendendo a mesma coisa. Isso vai ser fundamental daqui para frente para essa distribuição de conteúdo. E um pilar que a gente tem trazido com muito coração assim é a diversão e o entretenimento. Eu acho que mais do que nunca esse momento ele pede com que a gente saiba trazer novas ideias e novos contextos que levem diversão para as pessoas, sabe? Que entreguem uma ativação de entretenimento, que levem esperança, que tragam o contexto. E isso não vai vir da televisão aberta. Isso não vai vir de um relacionamento seu com uma série. Isso vai vir a partir de um drive de engajamento e de conversão, de troca, sabe? Então, as pílulas que a gente tem, os projetos que a gente tem emergido são nesse sentido, assim, do quanto que a gente pode se engajar e se divertir online. Acho que ficou bem Muito claro. legal.
Né, Ju, essa coisa do... Eu vou contar, então, aqui uma curiosidade. A Juliana Aranega é nossa líder de eventos, ela está aqui nos escutando. E, por exemplo, Juliana Aranega era uma resistente em relação ao Instagram. Ela, nesse momento, ela se entregou ao Instagram para quê? Para se divertir, para assistir os shows ao vivo, não é, Ju? É isso que eu queria perguntar para a Catarina. Eu acho que esse momento da gente estar aqui fechado dentro das nossas casas, para mim, pelo menos, tem sido um momento muito de olhar para dentro, mas também de olhar para fora. De olhar para coisas que antes eu não tinha tempo, enfim, por N motivos eu não tinha tempo de olhar. Eu comecei a olhar e tem sido um processo muito gostoso, assim, dentro dessa coisa da diversão, do entretenimento. Eu queria saber você, Catarina, para que você está olhando? O que tem te entretido aí nesse tempo de Olha, o que tem sido novo, que eu não esperava, é uma reaproximação com pessoas que não estão na mesma localidade que eu. Né? Então, amigos que estão ao longo do mundo, a gente tem se encontrado virtualmente para jantar juntos. Isso é muito legal. E existem já aplicativos desses encontrinhos, de uma forma simples, né? Não precisa só fazer um link, seja de um webinar, um meeting, assim, um Zoom, mas tem aplicativos, tem um que chama House Party, não sei se vocês já viram, acho que é House Party. E aí você entra lá, tem umas salinhas com as pessoas, você entra também e você vai lá, come, não sei o quê. Então, assim, tem me chamado muita atenção rever essa estrutura de disponibilizar meu tempo para as pessoas de uma outra forma. Eu tenho sido resistente em ficar sozinha. Eu não tenho gostado de ficar sozinha assistindo coisas. Eu não tenho gostado de ficar vendo séries, essas coisas. Para mim é o momento que eu falo, não, eu preciso o meu desafio está sendo como que eu vou me conectar com as pessoas de forma diferente, assim, o que está surgindo de legal. E também, o que tem me chamado muita atenção, que eu estou fazendo um papel ativo, assim, que eu acho que a gente que já trabalha com isso há algum tempo precisa acelerar esse processo, é ensinar para as pessoas, ensinar como elas podem se comportar, sabe, online, como que elas levam isso. Por exemplo, tem um amigo meu que fala assim, nossa, eu tô cansado de segurar o celular falando com você, eu não aguento mais falar com você. Eu falei, não, calma, deixa aqui, vai fazendo as suas coisas, sabe, vai lá no banheiro, a gente vai no banheiro junto. Então, assim, a questão quando tem muita gente conectada, então como que se comporta? Tem um comportamento online aí que é muito novo para muitas pessoas. Então, isso também tem chamado muito a minha atenção, assim, o que a gente pode fazer e como que eu me disponibilizo a ajudar para que toda a sociedade comece a adentrar esse campo aí com mais prazer também, né? Menos loucura e mais esperança. Bom, Ju, não sei se a Ju tem mais alguma pergunta para a Catarina, mas eu acho que para a gente já foi um respiro, um fôlego conversar com você, viu, Catarina? Acho que é muito gostoso e é isso que a gente quer passar nessa nossa websérie aí para os fãs e seguidores da Imaginadora. Muito obrigada, até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos, fiquem bem aí. Tchau, tchau.